Não, vamos desligar. Você não está. A luz aqui. Quer dizer que eu tenho que ficar aqui por causa do Barbosa. Do Barbosinha. Ah, meu Deus do céu. A culpa é do Barbosa. Muito obrigado. Quando eu estou aqui. Viu só, gente, como a linguagem corporal é impressionante. Cadê o tema azul do casamento? Gente, bom dia para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada uma e de cada um de vocês. Se vocês precisarem fazer algum tipo de mudança em casa, fala com a Flávia, tá bom? Ela está especialista em mudança. Hoje ela estará concluindo, se Deus quiser, a mudança da mãe dela. A dona Dilma está mudando para ao lado da nossa igreja. Então depois nós vamos ter muitas oportunidades de estar com ela. É uma senhora querida, muito amada. E a Flávia está concluindo a mudança na casa. Essa conclusão é uma expectativa de que acabe, porque tem mudança e, cara, isso não acaba. Tem mudança que, por mais que você faça, tem sempre alguma coisa para ajeitar, não é verdade? Agora, a gente está falando sobre amizade, não é isso? E o nosso tema também tem a ver com amizade. Então, eu quero dizer a vocês que quando amizade, a gente precisa estar muito atento mesmo nas pessoas, né? E eu gosto de observar as pessoas, porque eu sei que às vezes tem pessoas que são mais tímidas. E as pessoas mais tímidas têm que ser procuradas. E às vezes quando você procura uma pessoa tímida, você recebe dela um abraço ou a abraça, e a pessoa fica, como nós vimos aqui, impactada por aquilo ali. Eu estive recentemente no Congresso Nacional dos Adolescentes Presbiterianos. Fui pregar lá, na UPA. Mais de 1000 adolescentes, um lugar gigantesco, assim, do tipo, se você fosse de um lado a outro andando, você ia gastar uns 30 minutos. Então, entre o quarto e o refeitório, 15 minutos. Entre o refeitório e o salão, 10 minutos. Depois mais 15. Era essa a distância. E eu e Flávia passamos assim de carro, eu vi um menino sozinho, cheio de adolescentes, mais de 1000 adolescentes. Como é que um adolescente pode ficar sozinho? E achei ele meio tímido, franzino. Me afeiçoei. Falei, eu vou procurar esse menino. Aí, na hora que parou o carro e tal, quando ele passou, eu falei, vem cá, rapaz, como é que é o seu nome? Você é de onde? Aí dei um abraço nele, cumprimentei, ele deu o nome dele, e aí reagiu muito bem, mas nada efusivo, né? Eu estava todo efusivo, ele, não, tá, beleza. Aí passou um pouquinho, vida que segue, corre para lá, corre para cá. Quem eu encontro outra vez? Ele. Aí já cumprimento ele, ei, fulano, como é que você está? Ele me olhou meio frio. Gente, que moleque esquisito, por isso que ele está sozinho. Falei com ele agora há pouco, ele nada, foi embora. Aí, outro dia, encontrei com ele outra vez, já dei um abraço mais efusivo. Sei, cara, como é que você está? Já cumprimentou direito. Cheguei à tarde, cumprimentei de novo, frio. Falei, moleque, é bipolar. É bipolar. Até a hora que eu tive uma surpresa impressionante. Eu estava num lugar bem daquele do 15 minutos de distância, muito longe de carro, passei e o vi. Aí eu fui para o outro lado, lá à distância, o vi de novo. Falei, gente, é o flash. Esse moleque é muito rápido. Ou são dois.
que eu quero dizer com isso? Às vezes, você cumprimentou alguém achando que era alguém, mas era outra pessoa. A gente só não pode desistir. O que eu fiz? Na hora que eu vi que eram gêmeos, eu juntei os dois, dei a bronca nos dois. Falei, que negócio é esse? Eu cumprimento um, cumprimento outro, vocês não me avisam. Ué, mas você não sabia. Eu falei, como é que eu ia saber se vocês não me falassem? A gente vai encontrar vai encontrar com gente, que a gente vai dar abraço, a gente vai falar, e a pessoa às vezes pode não reagir exatamente da maneira como a gente quer. A gente pode não ser tão insistente e perseverante como a Luciana, e por causa disso a gente não colhe os frutos que ela colheu. Não vamos desistir das nossas amizades quando elas não estiverem bem. Dizem que tem pessoas que estão 8:1 é uma pessoa, 8:3 é outra pessoa, 8:5 é outra pessoa, 10 da noite já passou por várias pessoas ali com a mesma carinha, sem que seja gêmea. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Amizades equilibradas nos aproximam de Deus. Atos 18. Atos 18. Qual é o texto? Atos 18. Isso é para facilitar a memorização. Atos 18. Amizades equilibradas nos aproximam de Deus. Capítulo 1, capítulo 18, versículo 1 até o 4. Leiam comigo. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com quem? Priscila. Quem era Priscila? Sua mulher. Por que eles foram para lá? Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. O que fez Paulo? Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. A história desses amigos começa na Bíblia, nesse texto. É a primeira vez que eles são mencionados. Não há nenhuma referência anterior. E o registro de Lucas aponta para alguns detalhes que eu gostaria de numerá-los. Primeiro, o decreto para que os judeus deixassem Roma obrigou o casal a migrar para Corinto. Um aspecto governamental, uma questão externa, determinou que eles saíssem de Roma, e saindo de Roma eles foram para Corinto. Eles não eram obrigados a ir para Corinto. Corinto não era a única opção, mas Corinto foi a opção deles. Como é que eles escolheram isso? Reuniram os dois, conversaram? Não. Tem parentes naquela área? Não. Talvez o mercado de trabalho para eles fosse bom naquela área? Nós não sabemos o motivo. Nós não sabemos quais foram as questões que mobilizaram para que eles deixassem Roma e escolhessem Corinto. O fato é que eles deixaram Roma e foram para Corinto. Esse é o destaque número 1. O destaque número 2 é que eles foram na mesma época. Paulo deixa Atenas e vai para Corinto, na mesma época. Paulo saiu de um processo muito interessante. Ele queria evangelizar na Ásia Menor, mas Silas e outros mais, foram impedidos pelo Espírito Santo. E eles permaneceram em Troade, onde tiveram uma visão, ou Paulo teve uma visão de um varão macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos.
O ato seguinte é que eles conheceram uma mulher chamada Lídia. E chegando ali naquela região não havia uma sinagoga. A estratégia missionária de Paulo era a seguinte: todo lugar que tinha sinagoga, primeiro ele ia para a sinagoga e depois ele evangelizava as pessoas. Era essa a estratégia missionária dele. Mas ali onde Lídia morava não tinha sinagoga, porque não tinha o número de homens judeus suficiente para abrir uma sinagoga. Tem um critério, tem um número, que isso não era possível se não tivesse esse número de homens ali. Resultado, Paulo e Silas e outros mais vão até onde está Lídia, e ali eles começam a pregar o evangelho. Ela abraça a fé, insiste com eles para que eles fiquem na casa dela. Lídia era aquela que era vendedora de púrpura, e ali começa na casa dela uma igreja. E os missiólogos dizem que esta foi a primeira igreja cristã da Europa. Depois disso, Paulo continua a sua viagem pregando o evangelho e sofrendo uma série de perseguições até que ele acaba em Bereia. Em Bereia, ele tem o privilégio de pregar numa comunidade que as pessoas examinam tudo aquilo que ele fala. Depois disso, ele vai tendo as suas múltiplas experiências até que chega a Atenas. E de Atenas ele vai para Corinto. Mais uma vez, nós temos o relato de Paulo, isso sim a gente tem um relato, como é que ele foi parar em Corinto, mas a gente precisa entender que foi na mesma época que Priscila e Áquila saíram de Roma e foram para Corinto. Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. É mais uma ação de Deus na vida dos dois, ou na vida dos três, para que eles pudessem se encontrar. Esse é o detalhe número 2. O detalhe número 3 é que eles eram do mesmo ofício profissional, que é uma questão extremamente curiosa, porque é o único lugar que a gente vai identificar que Paulo tinha essa habilidade. Eles eram fazedores de tendas. Você não vê mais isso, e Paulo não faz tenda em outro lugar, a não ser aqui, nesse exato instante. Não faz por muito tempo, porque Deus deu a ele um chamado ministerial, e o tempo integral para ele era muito importante. Então o que Paulo faz? Ele procura alguém que é do mesmo ofício. E aí você tem mais uma questão para ser relembrada. Qual foi a formação de Priscila e Áquila e a formação de Saulo enquanto profissionais, para que eles pudessem se unir na mesma época, no mesmo lugar, no mesmo ofício, e aí eles pudessem se aproximar? Daí eu pergunto a vocês: coincidência ou providência? Não é mais fácil responder providência, considerando tudo que eu disse aqui? Agora, quando você observa que eles se aproximaram, e é esta um destaque que o texto diz, Paulo se aproximou deles. Essa aproximação, no momento da aproximação, Paulo não tinha consciência de tudo isso que eu estou expondo aqui. Ele só teve conhecimento disso depois que ele se aproximou. A aproximação de Paulo e a aproximação de Priscila e Áquila permitiu que ele descobrisse que eles vieram de Roma e foram para Corinto, que eles eram do mesmo ofício, que eles chegaram na mesma época. Então essa aproximação foi o grande diferencial, para que eles pudessem saber que, na verdade, aquele encontro deles não era uma coincidência, como outras pessoas que eles encontraram ao longo do tempo, mas era algo separado por Deus para uma grande obra a ser feita pelo Senhor. E aí você tem essa história, eles vão se aproximando. Se é Paulo se aproximando deles, eles também permitem essa aproximação. A partir da aproximação eles vão descobrindo que Deus já havia juntado esse grupo, esses três aqui, para que eles pudessem fazer alguma coisa grandiosa para a glória de Deus. Outro detalhe curioso que esse texto nos traz é quando eles se tornaram cristãos. O texto não responde isso. Lucas resolveu não responder isso aqui, não nos ajudar com isso, mas eu fiquei curioso. Por quê? Porque eles eram judeus, estavam vindo de Roma. Paulo não tinha chegado ainda a Roma. Como o evangelho chegou a eles? Chegou em Roma, chegou em Corinto ou chegou por meio de Paulo? Eu não sei.
Vou dizer o que eu acho, o que eu penso, uma das hipóteses, são 3 hipóteses. Chegou lá em Corinto, lá em Roma, chegou em Corinto antes de Paulo, ou chegou por meio de Paulo. Paulo, com essa capacidade extraordinária que Deus deu a ele de compartilhar o evangelho, provavelmente, aqui tem muita chance de ser, ele compartilhou o evangelho com Priscila e Áquila. Eles conheciam a respeito de Deus, eram judeus, eles conheciam o Antigo Testamento, mas eles não conheciam sobre Jesus. E ele passou a compartilhar com eles como era a estratégia de Paulo. Ele fez isso centenas de vezes, conversando com judeus a respeito de Cristo. E aquela aproximação não foi apenas uma aproximação física, não foi apenas uma aproximação profissional, foi uma aproximação espiritual. E por causa de Paulo, Priscila e Áquila se aproximaram de Deus. Isso é uma questão extraordinária, porque essa aproximação, ela não é por acaso. Vocês mesmos disseram, diante dos argumentos aqui apresentados, que isso é uma providência divina. E aí eu pego essa história e quero aplicar a minha vida hoje. Eu penso, meu Deus, será que o Senhor tem pessoas que eu preciso delas me aproximar, porque eu preciso compartilhar com elas o evangelho? Faz parte de um cenário como esse? Ou é apenas uma coincidência esse tipo de encontro, de você morar no mesmo prédio, ou você morar na mesma vila, morar numa casa próxima, você estudar na mesma escola, você ir na mesma academia, trabalhar no mesmo lugar? Será que essas coisas são coincidentes? Vocês caminham na mesma pista, vão no mesmo médico, no mesmo consultório, no mesmo dia, se encontram lá? Será que isso é coincidência ou é fruto da providência divina? O tempinho para raciocinar, é o tempinho para mastigar. Depois de se encontrarem ali, eles habitaram na mesma casa. E tem um filme, Paulo, o Apóstolo, é um filme muito legal. Tem muita Bíblia nesse filme, não é 100%, mas tem muita Bíblia. Nesse filme mostra que Priscila e Áquila receberam vários cristãos na casa deles. É muito interessante, você vai vê-los no filme e tal. Mas eles terminam o trabalho em Corinto e eles migram agora para Éfeso. Capítulo 18, versículos 18 e 19. Leia comigo aí, no mesmo capítulo, 18 e 19. Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, eles já estão viajando, tá? Vai lá, despedindo-se dos irmãos, navegou para onde que ele foi? Para Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, chegados a Éfeso, deixou-os ali. E ele, porém, entrando na sinagoga, o que ele fez? Lembra que eu falei que era essa a estratégia dele? E aí Paulo prossegue a sua vida. Mas agora, essa aproximação foi tão importante espiritualmente, socialmente, o relacionamento deles foi tão importante que a questão profissional ficou para trás. O motivo talvez primeiro tivesse sido isso do ponto de vista humano. Nós nos aproximamos por questões profissionais, mas depois as questões profissionais deixam de ser as mais importantes. O que vale agora é o que nos uniu de verdade. Não é a coincidência de trabalharmos na mesma área, mas é a providência de Deus que nos aproximou. E agora eles migram, vão para Éfeso, e ali Deus começa a realizar uma grande obra. Chega no versículo 24 até o versículo 28, nós vamos ver agora Priscila e Áquila se aproximando também, criando vínculos e compartilhando esse evangelho. Leia comigo. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de onde, gente? Alexandria, lá de Alexandre o Grande, chamado Apolo. Como é que ele era? Fala para mim. Um eloquente, escrituras, e mais o que? Instruído no caminho do Senhor, e mais o que? Sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Dá uma paradinha aqui, só para relembrar a descrição
que Lucas faz a respeito de Apolo é uma descrição muito ampla, é muito completa. Não é comum isso não. Em geral você tem, quando tem uma apresentação de alguém, a fala às vezes é objetiva, 2, 3 adjetivos, mas veja, olha quantas coisas. Ele era o quê? Eloquente. Vamos lá, ele era o quê? Eloquente. Mais o quê? Poderoso nas escrituras. Ele era mais o quê? Instruído no caminho do Senhor. E mais o quê? Fervoroso de espírito. E mais o quê? Falava e depois ensinava a respeito de Jesus. Veja, tudo isso é falado a respeito de Apolo. Essa perspectiva que se tem. Ele falava com ousadia, ele falava sobre Cristo, mas faltava a ele uma informação. Nesse processo do faltava a ele alguma coisa, olha o que aconteceu. Ouvindo, porém, na sequência do texto, ouvindo, porém, Priscila e Áquila fizeram o quê? Tomaram-no consigo. Fizeram o quê? Se aproximaram dele, trouxeram para perto, com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ou seja, eles precisavam falar do batismo, não apenas de João, mas o batismo de Jesus, o batismo do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele precisava ter uma informação mais ampla, mais completa, e a questão não é o que faltava a ele, a questão é como que essa falta foi suprida. Essa falta foi suprida a partir da aproximação deles. Daí eu pergunto, a aproximação de Priscila e Áquila de Apolo, aproximou Apolo de Deus ou afastou? Foi coincidência ou providência? Compreende os feitos de Deus? Compreende o movimento que Deus estabelece? Percebe como Deus faz com que, no momento, a Priscila e Áquila eram os alunos de Paulo, no outro eles eram mestres de Apolo. Nesse processo, com o primeiro amigo eles aprenderam, com o segundo amigo eles ensinaram. Ou seja, nós todos somos o tempo inteiro mestres e alunos. Em todo o tempo nós aprendemos e nós também ensinamos, e essa é a dinâmica do relacionamento. Quando nós queremos que alguém se aproxime de Deus, nós somos aqueles que ensinam e também somos aqueles que aprendem. Então você e eu, nós precisamos nos aproximar de pessoas que podem nos ensinar, mas se for só isso, é egoísmo. Nós somos chamados para servir. Então eu me aproximo de alguém para aprender, depois eu me aproximo de um outro alguém para ensinar. Esse é o processo do cristianismo. Não é que eu saiba mais do que o outro, é que eu tenho Jesus e o outro não tem. Então eu preciso me aproximar de alguém para aprender, eu preciso me aproximar de alguém para ensinar. Por quê? Porque quando eu me aproximo de alguém para aprender, essa pessoa me aproxima de Deus. Quando eu me aproximo de alguém para ensinar, eu estou aproximando essa pessoa de Deus, e no final nós estamos nos aproximando de Deus. Então esse olhar intencional, ele é muito importante, porque ele nos arranca daquele lugar comum, de esperar que as pessoas nos procurem, de nos aproximarmos apenas das pessoas com quem nós temos algum tipo de afinidade, algum tipo de identificação. Eu passo a agir de forma intencional, porque eu sei que este nosso encontro não é coincidência, é providência divina. Eu gosto de andar de trem, de preferência na Europa. Todo mundo ficou olhando. Gente, eu nunca andei de trem na Europa, mas se você quiser se aproximar de mim e da Flávia para nos levar, nós nos aproximaremos de você com muita alegria. Mas eu fui de Vitória para Valadares, Governador Valadares, de trem. É uma viagem linda. Quero encorajar você aí e dizer para você não ir de roupa branca em hipótese alguma, porque o minério sobe e a roupa branca vai ficando chumbinho, até que fica chumbo, chega lá com a camisa preta. Eu fui, e no caminho, no trem, eu encontrei um amigo meu lavando o banheiro do trem. Eu trabalho aqui, e aquilo mexeu muito comigo.
Eu estava na primeira classe, que não é diferente da última classe, mas estava na primeira classe e meu amigo estava lá lavando o banheiro. Esse amigo era um fã meu de rádio. Ele me conheceu e passou a me perseguir. Ele ia comigo para a rádio todos os dias. Curiosamente, eu saía da rádio e almoçava. Curiosamente. Então ele almoçava comigo todo dia, praticamente. E nós ficamos muito próximos, era um relacionamento excelente. Depois eu não o vi mais. Claro, como é que eu ia ver? Estava dentro do trem. Até o dia que Deus me colocou dentro do trem. E eu fiquei impressionado com aquela história. Passou o tempo, eu não o via mais. Não o vi mais. Soube que ele tinha saído do trem e tinha montado uma agência de propaganda, que é a minha área. Eu estava estudando comunicação na Universidade Federal do Espírito Santo, já trabalhava em rádio desde 1519, então eu podia, quem sabe. E aí eu fui orar a Deus, e Deus me disse a seguinte história com as mudanças do tempo: vai 10h30 no ponto de ônibus tal, você vai encontrar o Mário e vocês serão sócios. Simples assim, não é fácil? Perfeitamente. O que eu fiz? Esqueci. Fui para além do ponto, mas aí eu voltei. Fui voltando. Quem estava no ponto de ônibus? Mário. Que horas eram? 10h30. Peguei Mário e falei assim: Mário, Deus falou para eu te levar em casa. Eu tinha essa aí, tinha que levar em casa. E era longe. E no caminho nós conversamos sobre questões profissionais. E no caminho nós estabelecemos uma parceria. E eu e Mário viramos sócios. E essa nossa sociedade foi para mim muito importante, porque eu montei uma agência de propaganda em Vitória, que me deu condições de crescer profissionalmente e abandonar tudo para ir para o seminário. Então o que Deus queria, do meu ponto de vista, era que eu subisse e quando eu estivesse ali no altinho, não era nem muito alto, no altinho, ele dissesse assim: e agora? Aí eu disse: eu largo tudo pelo Senhor. A minha aproximação de Mário foi curiosa, porque nós éramos muito diferentes, ainda somos bem diferentes. Mário não conseguia arrumar namorada, e Mário queria que eu resolvesse esse problema. E ele falava isso para mim o tempo inteiro, até o dia que eu parei o meu carro, no meio do trânsito, levantei os braços para cima e disse: Senhor, mando a namorada para o Mário, que eu não aguento mais. Passaram-se poucos dias, olha bem, se eu contar isso na igreja vai ter fila. Poucos dias depois, Mário me aparece com uma namorada. E aí Mário, todo alegre, feliz, me apresentando a namorada. Ele me apresentou, não me agradeceu, devia ter me agradecido, só me apresentou. Belo dia, eles brigam e resolvem terminar o namoro. O que faz o Mário? Me chama para terminar o namoro com ele. E eu participei de um momento icônico na minha vida. A menina aqui, o Mário aqui, eu disse: você quer falar alguma coisa? Agora você: tem mais uma coisa? Não, tem mais uma coisa? Então nós terminamos. Nós levamos a menina em casa, eu e ele, levamos a menina em casa, e depois eu tive que aguentar o Mário. Passou o tempo, Mário conheceu uma outra menina, e Deus foi abrindo o caminho, e eu fui padrinho. A história cresce, tá? Essa história vai longe. Eu só estou querendo para vocês que algumas aproximações, elas são muito especiais, porque o que Deus permitiu que nós fizéssemos juntos como empresa foi participar da promoção do Evangelho, para que o Evangelho alcançasse mais pessoas, que ambos cristãos, fazendo uma obra do Senhor no Espírito Santo, numa época em que nós estávamos nos preparando, e eu sendo preparado por Deus para o ministério, vendo os milagres de Deus, a ação de Deus e a graça de Deus. Mas é necessário que nós nos aproximemos. A história de Priscila e Áquila é citada em outros lugares, como por exemplo Romanos 16, 3-5, que diz assim: saudai Priscila e Áquila,
meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também os das igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, versículos 3 a 5. 3 curiosidades para a gente encerrar. A primeira, são chamados de cooperadores de Deus em Cristo Jesus. Cooperar, operar junto. Cristo Jesus é o norte, e eles trabalhavam paralelamente juntos. Eles estabeleceram uma parceria, eles se aproximaram, foram aproximados, eles entenderam o movimento divino, que isso não era uma coincidência, mas isso era fruto da providência divina, e eles prosseguiram a caminhada, eles se tornaram cooperadores. Segundo, arriscaram a vida pela vida de Paulo. Essa é uma amizade muito profunda. Esse é um momento de Deus na vida deles. Isso é uma obra divina. Arriscar a vida pela vida deles. Terceiro, abrir um time de casa na casa deles. Abrir uma igreja, uma porta. Irmãos e irmãs que se reuniram ali, que desenvolveram a sua vida espiritual. O mesmo está escrito em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, dizendo que as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Ou seja, o movimento de Deus não foi apenas aquele inicial na vida deles, e ainda que Paulo tivesse ido para outros cantos, Priscila e Áquila prosseguiram a caminhada diante daquilo que os uniu anteriormente. Ou seja, Deus pode nos aproximar de pessoas com quem nós compartilharemos o Evangelho. Essas pessoas serão aproximadas de Deus. Depois nós vamos realizar uma outra obra, e Deus vai realizar uma obra também extraordinária por meio delas. E aí a obra do Senhor avança. Não é coincidência, é providência. Não é por acaso, é intencional. Nós nos aproximamos das pessoas para que elas sejam aproximadas de Deus. Em alguns casos, nós vamos ensinar. Em alguns casos, nós vamos ensinar. Em outros, nós vamos aprender. Nós vamos aprender. Tem uma pessoa que eu conheci, não cristã, e ele me dizia, se aproximando de mim, você tem uma energia boa, energia boa, energia boa. Ele falava 2 ou 3 vezes, energia boa. Eu acho que estava dando um choque, né? Energia boa, energia boa, energia boa, né? Ele falava isso o tempo inteiro. Eu achava engraçado esse tipo de expressão. Você tem uma energia boa, mas é melhor isso do que ter energia ruim, energia ruim, energia ruim. Eu comecei a compartilhar com eles a origem dessa energia, a fonte dessa energia. Com outras pessoas nós vamos aprender. A gente aprende falando, a gente aprende fazendo. Eu tenho uma gratidão muito grande por uma senhora, já mencionei ela várias vezes, e quero falar sempre dela, porque ela precisa ser honrada na sua história. Uma senhora muito simples, muito pobre, uma vida simples, humilde, riquíssima da presença de Deus, milionária, bilionária da presença de Deus. Dona Dora, conheceu Dona Dora? Não? Dona Dora era uma cozinheira extraordinária, tinha uma mão para comida que era uma coisa impressionante, e ela preparava refeição para acampamentos de adolescentes, por exemplo. Era ela que preparava quando eu era adolescente, então a gente comia muito naquela época. Agora não. Não, por isso que eu fixei naquela época, igual energia boa, energia boa, energia boa. Aquela época. E aí ela preparava, e ela era muito simples, uma mulher muito simples, muito humilde. E das histórias vividas, eu pude observar que a minha mãe sempre se aproximava dela. A minha mãe estava sempre perto da Dona Dora. A minha mãe trazia a Dona Dora para perto da gente. Um dia minha mãe me chamou e falou assim: Júnior, vamos fazer uma viagem com a Dona Dora, levar a Dona Dora a Vitória. Aí nós saímos de Cachoeiro,
Subimos, não, aí fomos de carro. Subimos para Marataízes, pegamos toda aquela parte litoral inteiro, Marataízes, Itaipava, e depois Pipiúma, e Iriri, e Guarapari, e Vila Velha, e Vitória. A Dona Dora deslumbrada com aquele vento do mar. Aí paramos num shopping, chegamos no shopping, tinha uma escada rolante, e a Dona Dora perguntou: Júnior, o que é aquilo? Olha a simplicidade. Dona Dora, aquilo é uma escada rolante. A gente sobe, lá, então o pessoal subindo, sobe, depois desce. Ela falou assim, e é caro? Eu falei, Dona Dora, vamos juntos. Dei o braço para a Dona Dora e subimos, descemos. Eu não lembro de ver a Dona Dora pregando. Também não lembro de ver a Dona Dora orando. Não me lembro. Mas eu sei que a Dona Dora, antes de cada acampamento, ela fazia jejum, para que a comida fizesse bem para todos os adolescentes, e ficasse tudo bem, ninguém passasse mal, que negócio todo. Eu sabia que a Dona Dora trabalhava sozinha. 200 adolescentes, sozinha, fazendo a comida. Dona Dora era uma mulher presente na igreja. Reunião de senhoras como a SAF, reunião de oração, culto de doutrina. Dona Dora me abraçava. Dona Dora me acolhia. Dona Dora me trazia para perto. Às vezes nós teremos a oportunidade de pregar, como a Luciana. Em outras ocasiões você pode começar acolhendo com um abraço, acolhendo com um sorriso, com uma palavra boa. Mas lembre de uma coisa: nada disso é coincidência, tudo é providência divina. Então eu concluo pedindo a você que avalie o número de pessoas com quem você tem convívio e que até agora você achou que era coincidência, e que o Senhor abriu os seus olhos e fez você identificar que na verdade é providência divina. Priscila e Áquila nunca mais foram os mesmos, nem Paulo, nem Apolo. A gente não consegue mensurar o que de Priscila e Áquila tem em Paulo, e nem o que tem de Paulo em Priscila e Áquila ou em Apolo. A gente consegue mensurar. Agora a gente sabe que houve uma troca. Claro, a gente acha que Paulo deu mais do que recebeu. É natural que a gente pense assim, como talvez Priscila e Áquila tenham dado mais do que tenha recebido de Apolo, mas houve uma aproximação, e o que vale é que nós nos aproximamos de alguém, para que essa pessoa se aproxime mais de Deus. Obrigado por Priscila e Áquila, obrigado por Paulo e Apolo, obrigado por Dona Dora, por Mário, obrigado pelos amigos que passam pela nossa vida, pelos nossos encontros que não são coincidências, são as manifestações da providência divina. Nós não queremos perder nenhuma oportunidade, seja como mestres ou como alunos. Em nome de Jesus, amém.